O iPod apresenta... Olá pessoal, Eric Formaggio por aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já aproveita, dá aquela força, curte, se inscreve, compartilha o canal, ativa o sininho aí para ser avisado sempre que tiver um novo conteúdo por aqui. Antes da gente começar, um recado rápido, me segue lá no meu Instagram, o @eric.formaggio, me acompanhe também no blog, no Diário da Ciência de Dados e no meu site pessoal. Agora eu tenho um site pessoal também, o ericformaggio.com.br, onde eu reúno ali todas as minhas redes, artigos e tudo mais, tem muito conteúdo por lá. Hoje eu estou muito animado porque a gente está estreando um novo formato aqui no canal, que é o Decode. É uma série de bate-papos gravados no estilo podcast, onde a ideia é se aprofundar aí em temas relevantes na prática do marketing digital, da análise de dados, estratégia, planejamento e tudo mais, trazendo aí convidados renomados. E para esse papo, eu tenho a honra aí de receber um cara que eu admiro muito, meu amigo, professor, escritor, Nino Carvalho. Nino, é um prazer aí inenarrável te ter por aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite. Seja super bem-vindo aqui no canal. Imagina, mestre, quem quer agradecer sou eu. Sabe que também te acompanho já há muito e muito tempo, né? Por conta dos seus livros, do que você já representa aí desde lá de trás de SEO, né? Então, e também um dos pioneiros aí nesse mercado digital que a gente tem no Brasil. Então, o prazer é mútuo, mestre. Obrigado. Obrigado, mestre. Professor, tá pelo Brasil ou já voltou para Portugal? Não, agora estou em São Paulo. Em São Paulo. E aí nem avisei aluno ainda, ninguém, nem nada, né? Eu falei que vim em julho, mas nem avisei nada especificamente de nenhuma data certa, porque eu dessa vez vou ficar aqui um pouco mais de tempo. Entretanto, vim para fazer muita coisa pessoal também, resolver muita coisa pessoal, de família e tal. Mas estou por aqui. E aí é chato só porque é tão raro ter verão lá em Portugal, né? São só 2 meses por ano de temperatura boa. Então eu vim para cá e está inverno, né? Então isso aí é um pouco chato. E hoje tu tá entre Brasil e Portugal, né? Tu mora em Portugal, né? Passa a maior parte do tempo lá. E eu queria que tu comentasse um pouco, professor, hoje como que tu tá atuando no meio da consultoria, academicamente também, falasse um pouco dos seus cursos, dos seus livros também. Olha, eu fico nessa de Brasil, Portugal, com alguma frequência. Eu vou também para outros locais. Aí, mais recentemente, tem sido mais comum na Europa, né? Então, todo ano eu costumo ir para os 2 lugares, assim, né? Então, Espanha é muito comum. Eu também vou tentar ir esse ano novamente para a Polônia. Já tive há uns 2 anos atrás lá dando aula. Vou também tentar ir no final desse ano. Já me convidaram, só vou ver se eu consigo aí que a Universidade banque, né? Então, eu tento fazer quase que essa ponte. E aí, cada vez mais, mas você sabe que eu trabalho com a parte acadêmica, né? Dando aula já há muitos e muitos anos, palestra também, etc., e consultoria. A consultoria, eu tenho, ao longo do tempo, tentado meio que mudar assim, o foco. Acho que até é um privilégio assim, eu poder tentar dar essa outra abordagem na parte de consultoria, que eu tenho tentado fazer menos consultoria para poder me focar mais na parte de educação, que é o que eu amo de paixão, né? E quando faço consultoria, se tem oportunidade de trabalhar com o setor público, eu prefiro em relação ao setor privado. Entretanto, o meu foco, vamos dizer assim, é cada vez mais estar próximo da área de educação, porque aí é uma paixão. Eu também quero ter mais tempo para poder continuar escrevendo. São 2 livros já, né? Lá, fazendo aqui o jabá, né? O livro Pende lá, que foi o primeiro, Eu né? E tenho o depois meu o aqui, mais. ó. Tenho o meu Aí, ó. autografado aqui também. Olha lá. Eu também tenho o seu autografado, mas está em Portugal. E também deixei lá na universidade, na biblioteca, Sim, de sim. 2 universidades, inclusive. E aí eu queria agora escrever um terceiro, né, focado mais em pequenas empresas. Então, quanto mais eu me dedicar à consultoria, embora a parte financeira seja muito sedutora,
toma muito tempo, né? É uma dedicação, da forma que eu trabalho, pelo menos, é muito customizado, então demanda. Agora, por exemplo, eu vou estar aqui no Brasil, entre outros motivos, para fazer um trabalho para uma organização mista, né, majoritariamente pública, mas não só, Sim. do setor financeiro. E embora seja um trabalho assim mais ou menos trivial, que vai ser uma série de programas de capacitação para várias equipes e vários níveis hierárquicos, a gente faz uma coisa customizada, aí estuda, faz atividade pré e pós lá com os profissionais, então é muito demandante, né? E aí esse desgaste, né, esse tanto de estudo e tal, me impede de focar mais em aulas, no papel de professor, e em escrever, que são as coisas que eu mais gosto. Aí eu tenho tentado ver, um processo, né? Se eu consigo, ao longo, né, do tempo, buscar esse equilíbrio maior e, quem sabe, em algum momento, ficar, sei lá, exclusivamente ou quase exclusivamente na área de educação e escrevendo também. Esse processo dessa migração de mais tempo para a área de educação, né? Tu notas que o que a gente acaba vivendo no mercado, a gente consegue trazer para esse mundo da educação, né? Por exemplo, eu noto nas suas aulas e eu, como professor, também eu tento trazer esses exemplos do mercado para a sala de aula. Tu acha que isso seria um impeditivo para ter todo o seu tempo focado no meio acadêmico somente? Ó, essa pergunta é excelente, você está certíssimo. Obviamente, eu acho que uma área, vamos dizer assim, um campo, sei lá, alimenta o outro, né? Então, eu, quando estou Exato. trabalhando como consultor, eu percebo claramente o quanto que eu estou ali sendo ajudado, vamos dizer, pelo que eu estudei, às vezes até por alguma provocação de alunos, né, que estimula a gente a correr atrás e tal. E o contrário também é verdade, né? A gente dá aula e, se a gente estiver muito antenado, né, no mundo real, no campo de batalha, as aulas ficam mais ricas também. Entretanto, bom, para começar, eu não parei de trabalhar ainda na parte de consultoria, mas eu acho que seria possível sim, imaginando esse futuro hipotético nesse sentido, porque, parando para pensar, desde 97, vamos colocar, desde 97, tudo bem, vamos dizer que 97 foi como estagiário. Então, desde 98, eu trabalho na área de digital, né? 98 foi lá no KD, que foi aí o primeiro emprego formal. Depois, desde 2008, como consultor, né? Então, e aí não parei até hoje. Ou seja, essa bagagem direta ali no campo de batalha, sem mencionar os tantos alunos que eu conheço, que Exato. também trazem muitas experiências. E eu gosto muito, mestre, de sentar e conversar com pessoas do mercado. Vou te dar um exemplo. O André Gildin, que é um grande amigo, já fizemos trabalho juntos, está lá no IPOG junto comigo, você sabe muito bem disso, está com também um curso legal no IPOG de IA. É um cara muito com cabeça de business, mas um background muito técnico, que eu acho que é um perfil assim, excelente, né? É um cara que volta e meia fala assim, porra, André, tira um tempo aí para a gente trocar aqui uma ideia no Zoom, né? Porque eu quero ouvir um pouco aí de você, que é um cara que está aí na crista da onda de Artificial Intelligence. Então, eu também faço muito isso. Agora, eu não sei como é que vai ser na real, se eu de fato parar de ficar na área de consultoria, porque esses dois lados eles sempre se complementam. A cada aula que eu vou dar, eu começo a aula falando isso, né, de como é que é complementar esses dois lados. Mas eu acredito que é aquilo, né, cara? Tanto eu, você, a gente está há tanto tempo no mercado, tem tanto case, né, já viveu tanta coisa, que, porra, se daqui a 5 anos a gente for focar numa área mais de educação, tem muita história para contar ainda, né, eu Com diria. certeza. Mas é muito importante, cara, é muito importante se manter, principalmente agora com a história de Artificial Intelligence, né? No final de semana, eu fui dar num curso de MBA lá do IPOG, que não é o meu curso de MBA, é justamente lá do André. Eu fui dar uma disciplina que juntava, né, business com artificial intelligence. Porra, aí você tem que estudar para aquilo, aí vai ver entrevista de gente que sabe daquilo. Vi muita coisa lá do Nicoleles, que é um cara que eu gosto muito dessa área, acho que é um cara que tem uma cabeça muito boa para isso. Vi também alguns fanfarrões aí falando da área de IA, né? Conversei com pessoas, né? Meti a mão na massa. Então, eu acho que essa dinâmica como um todo é saudável, né? Mas o que não é saudável, cara, e aí você também sabe muito bem desse troço, é que a gente trabalha tanto, né, cara? E quando está envolvido com empresa, é uma pressão tão grande
né, Exato. que a empresa, o cliente, né, impõe para a gente, que volta e meia eu falo assim, cara, eu estou com, né, 46 anos, e trabalho já há bastante tempo. Quando que vai ser a fase de eu dar um relax? Porque eu trabalho de segunda a segunda. Né? Aquele pessoal que fala que está bem de vida, assim, tal, fala assim, porra, não é o meu caso. É claro que eu também tenho dia que eu não trabalho, eu escolho os horários e tal, mas eu estou sempre ali. E quando a gente não está trabalhando, é a nossa cabeça preocupada, né? Quase que culpando a gente. Porra, eu estou aqui vendo um seriado com meus filhos, devia estar trabalhando, cheio de trabalho para fazer, né? É complicado. Exato, exato. Essa mistura, professor, do meio acadêmico, né, dessa sua bagagem de docência, curso, etc., misturado com a parte da consultoria, o PEND, né, o framework do PEND, ele vem disso. Primeiro eu queria que tu explicasse também para a galera que não conhece ainda, até uma oportunidade de falar um pouquinho mais do livro, o que é o PEND, né? E segundo, se o Pend ele vem dessa bagagem, dessa mistura da academia com o mercado. Tá? Porra, muito legal essa pergunta. Olha, ah, o PEND é um acrônimo, né, para a pessoa que não conhece, de Planejamento Estratégico de Marketing na Era Digital. Beleza. Como é que começou essa história do PEND? Bom, eu, tentando ser resumido, né, mas não sei se eu vou conseguir ser tanto. Eu já tive uma influência muito grande sobre, vamos dizer assim, a importância da academia, porque lá em casa, exceto eu, todo mundo é professor e doutor, mas não trabalham no mundo real. Já tiveram, né? Meu pai já trabalhou em algumas empresas, é, majoritariamente, né? Então, os dois irmãos já passaram no início da carreira esporadicamente por coisa de mercado, mas sempre dando aula. Hoje em dia são só professores. O meu pai também teve lá sua vida, também como executivo, em algum momento da carreira, mas majoritariamente docente e se aposentou como docente. Então, é óbvio que, mesmo sem ter uma consciência muito grande, houve esse impacto de em casa você ter... Minha mãe também é professora, doutora, né, da área de filosofia, entretanto, né? E aí eu lembro que o primeiro assim, impacto muito forte dessa questão da academia foi quando, logo após me formar na graduação, na faculdade, né, eu, quase com uma aventura, eu fui passar um tempo no interior do Espírito Santo, né, lá por conta de amigos, ex-namorada, e uma oportunidade de trabalho. Então, vamos juntar tudo e ver o que acontece. E aí, fiquei lá um tempo, depois enchi o saco, falei, bom, agora eu vou voltar aqui para poder fazer uma carreira legal. Quero fazer um MBA. Aí, lá em casa, eu falei, não, 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 mestrado, né? Não vai, faz depois MBA, mas faz o mestrado por conta do título, para ver a questão de dar aula, para depois fazer um doutorado e tal. Então foi semi-forçado a questão do mestrado. Depois, obviamente, eu adorei essa escolha, né? Quando eu cheguei no mestrado, a minha cabeça meio que deu uma explosão assim, cara. Eu falei assim, bicho, já trabalhava no mercado, já tinha, sabe, tipo, cargos interessantes, assim, em empresas, sei lá, menores, até em startups na época e tal. E aí deu uma certa explosão, também pelo fato de que eu consegui, tive essa oportunidade, esse privilégio de ficar o primeiro ano de mestrado como profissão estudante. Vivendo em casa dos pais, era muito jovem, né? E tinha uma baita de uma bolsa também na universidade, aquela coisa toda e tal. Então estava com uma situação privilegiada, um ano como estudante, e aí, na sequência, eu fui trabalhar no British Council, num cargo até simples, um cargo tipo uma espécie de um analista sênior, vamos dizer assim, né? Sim. Que eu busquei na altura, sabendo que não era assim cargo dos sonhos, mas pagava bem, era light, e eu estava preocupado em estudar e fazer o mestrado. Né? Inclusive, eu achava que eu nem ia voltar para o mercado, eu achava que eu ia seguir essa carreira. Eu fiquei tão assim, apaixonado por o impacto de você ter o conhecimento acadêmico, né? E eu já trabalhando com digital, que era uma coisa ainda muito nova e tal, que eu falei assim, porra, beleza. Mas aí acabou que eu fui me empolgando no trabalho, fui crescendo lá, fui levando mais a sério e juntando esses dois mundos e sempre vendo como um mundo ajudava o outro, né? Os estudos do trabalho, o trabalho dos estudos, dando aula e tal, aquela coisa toda, etc, etc. E aí, cara,
Aí pronto, eu estava lá no British Council já há um tempo, e aí eu acabei concorrendo para um cargo de diretor de marketing para América Latina e Caribe, consegui esse cargo e tal, e aí, por ter um cargo mais bacana e super jovem, sei lá, 26 anos, e aí super jovem e tal, pá, e aí teve lá um concurso interno para fazer uma pós-graduação numa baita de uma escola no Reino Unido, que é o CIM, né, o Chartered Institute of Marketing, na Inglaterra, um curso caríssimo, né? Curso de um ano, né, e tal, né, super caro, super legal e tal, e uma escola top, top, top. E aí eu me apliquei, consegui lá passar, e o British Council financiou essa coisa toda. E aí, quando eu tive esse mergulho no CIE, já com a combinação prática e academia, eu tive uma outra sorte. O meu professor, é uma pena não estar com o livro dele aqui, era o Colin Gilligan, meu professor, tive outros professores. O cara que me deixou apaixonado, Colin Gilligan, foi a minha grande influência em estratégia de marketing. E ele, Colin Gilligan, é um doutor por uma grande universidade, Sheffield Hallam, no Reino Unido, e também consultor, na época consultor para Canon, Microsoft, sabe? Só assim, mega marcas. Bicho, quando aconteceu esse contato, né, e aí eu também li o livro dele, que é uma grande base de inspiração para o Pende, aí eu falei assim, bicho, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com estratégia de marketing. E aí apliquei o conhecimento que eu peguei dele, de estratégia de marketing, lá para o meu trabalho no British Council, mas ele era um cara coroa e tal, isso aí era 2006 e começo ali de internet começar a bombar. Então não havia, nem no livro dele, e nos ensinamentos dele, nem no outro que eu também, por acaso britânico, que eu bebia muito, que era o Malcolm McDonald, do Planos de Marketing, não tinha nada de digital. Aí eu falei, Sim. putz, cara, então eu vou ter que colocar o tempero digital. Aí o Page começou a se formalizar nessa época, né, em Sim. 2006. E aí, o Page, quando eu apliquei no British Council, me deu um boom internamente. Eu fiz trabalhos por conta do que a gente estava criando na América Latina para um monte de países. Viajei para um monte de lugar, dei treinamento para os caras. Foi uma loucura que, inclusive, me capitaneou para ter minha carreira solo, poucos anos depois, em 2008, como consultor, já começando com Embratel, com Souza Cruz, com grandes empresas, E por já conta aplicando o Pend. já aplicando o Paint, né? Não tinha esse nome, é verdade, não tinha esse nome, né? Tinha Mas já era o planejamento de mesmo marketing, formato, né? Já tinha um. muito nessa. Ele era mais grandalhão, para ser honesto. Ele era um bichão muito grandalhão, que eu fui tentar dar uma leve aparada, assim, para deixar ele mais redondinho, e aí eu acho que ele ficou no formato bem perfeitinho, quando foi meio que em 2010, porque aí eu saí, aí eu estava coordenando antes curso de MBA na faixa, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro MBA em Marketing Digital do Na Brasil. faixa, sim. Aí eu fui chamado para ir para a FGV. Lá, quem me trouxe, na verdade, foi o Luiz Sá, que foi um dos caras que criou os cursos de marketing, MBA em marketing da FGV, há muitos anos atrás, né? Ele me chamou para ir para lá, e ele era um cara, porra, muito experiente, tinha sido diretor da American Express Comercial, do Bradesco, então, um cara muito experiente, e também estava no MBA. E aí ele foi o cara que me ajudou, vamos dizer assim, a arredondar a metodologia, porque ele, com a experiência que tinha, um cara coroa e também sendo professor há muito tempo, ele tinha muitas metodologias de outras coisas. Aí quando ele viu aquilo que eu tinha, ele falou, cara, Nino, deixa aqui, ó, por que você não faz mais assim e tal? Aí foi fazendo essa arredondada, né? Então o Pende nasceu como ele é hoje, vamos dizer, eu diria que em 2010, no formato que é hoje. Eu já comecei a aplicar e trabalhar com planejamento estratégico de marketing desde 2006. Em 2010 nasceu, ele foi batizado, vamos dizer assim, e é do jeito que ele é até hoje. Né? Então, eu acho que foi essa junção. E foi sempre dando certo, cara, porque eu acho que desde então e até hoje, o pessoal que eu tenho contato, que me contrata, grandes empresas e tal, em muitos casos, né, na maior parte dos casos, os executivos que estão lá dentro são caras que também teve MBA fora, ou então fez mestrado, pós-graduação, que a empresa pagou, né? Então os caras investem também na carreira. Aí eles valorizavam também isso, né? Então acabou que juntava o útil ao agradável e aí pronto, a coisa foi andando e aí eu nunca mais parei de estudar, mesmo numa época que eu fiquei num certo hiato de curso, né? Então vamos colocar aí que entre 2008, talvez 2009 e até o doutoramento,
Então, portanto, em 2015, eu fiquei muito tempo sem fazer nenhum curso longo e profundo. Fazia lá um cursinho aqui, aquela coisa, né? Mas assim, um cursão assim mesmo demorou um tempo. Mas mesmo nessa época de hiato, de um curso formal, vamos dizer assim, eu continuava estudando artigo, lendo, baixando em base de dados e tal. E aí depois você não consegue voltar atrás, né, cara? Você não consegue não fazer as coisas dessa forma. Então, até hoje, né, quando alguém fala assim, Nino, olha, me ajuda em tal coisa, se eu não conheço já aquilo e não domino, eu vou tentar estudar para poder conhecer. Né? Aí eu nem sei fazer diferente mais. Eu acho que eu não sei nem como é que outros conseguem trabalhar sem ter esse background, né? Porque esse background não, essa preocupação em juntar os dois mundos, estudar academicamente, cientificamente, para poder aplicar na prática. Né? Eu acho que esse é o caminho. E hoje a gente vê isso muito no mercado. Não sei se isso vem um pouco da nossa cultura, professor, que parece que tem uma. Parece que o mercado não olha para a academia para o mercado. Em alguns contextos, em algumas universidades, em alguns cursos, eu sinto muito isso. Tanto que a gente vê que eu sou empresário desde 2015, né? Montei ali a minha primeira empresa em 2015. E de lá para cá, o que eu vejo é que as pessoas que chegam, isso, alunos de cursos de graduação, de comunicação, tecnologias da informação e comunicação, vamos colocar assim, Sim, as TIC, né? Que eu gosto de falar. sim. O que eu vejo é que esses alunos, eles chegam e eu gosto muito de formar, né? Eu gosto muito de pegar aquele estagiário que ele vai começar, vai virar analista, depois vira um analista mais sênior. É legal tu ver esse ciclo acontecendo. Mas eu vejo que esse profissional ele chega com pouca base do que está acontecendo no mercado, mas ao mesmo tempo ele traz uma coisa muito legal da academia, né? Então eu acho que é a única conexão que existe, né? Isso é uma coisa que eu vejo e me preocupa muito, inclusive nos dias de hoje, né? Eu vejo que cada vez mais a impressão que eu tenho, e daí eu sou um exemplo, né? Talvez tu ouça outros relatos, e eu também não sou o único exemplo disso, mas parece que essa amarração entre o mercado e a academia acaba acontecendo mais nas faculdades particulares, principalmente em cursos Sim. de pós-graduação, do que nas faculdades públicas. Mas uma coisa que eu queria te perguntar em relação ao Pend, né? Tu contou um pouco dessa história. O que motivou tu sentar e começar a escrever essa metodologia? Eu te pergunto porque eu já passei por isso como escritor também. Eu montei lá meu framework de SEO, demorei um tempo, a mesma história, né? E qual foi a sua motivação? Cara, olha, tem tanto tempo. A primeira linha do livro Pende, eu lembro claramente, eu estava dentro de um avião e me invoquei e comecei a escrever em 2009. Então, nessa época, já tinha gente, aluno, né, de MBA e de cursos livres, pessoas que tinham trabalhado comigo, em equipe, etc, etc, que davam aquela, poxa, Nino, escreve sobre isso e tal. Então, 2009 foi a primeira linha. Mas aí eu também não tinha muita maturidade, né? Também às vezes não tinha também tantos casos assim. Mas eu não sei, eu acho que foi uma coisa, cara, talvez mais para mim, no primeiro momento, do que para fora. Eu sempre gostei de escrever. Eu, na época de colégio, eu adorava português. Eu lembro que teve um ano especificamente que eu tinha um caderninho, que eu guardo até hoje, que tinha desde contos, poemas, historinha que eu envolvia amigos da sala. Né? Então, eu sempre tive muito isso. Lá em casa também outras pessoas também têm isso. Na verdade, o meu tio-avô, por acaso, ele era um escritor com alguma fama. Ele fez várias histórias que são mais conhecidas no Brasil, tipo Chica da Silva, Ganga Zumba. Ele que escreveu esses troços, depois virou novela, virou filme, né? Bacana. É muito legal. Aí o meu avô, então o irmão dele, o meu avô foi jornalista, escreveu para revistas antigas, acompanhou Lampião e Maria Bonita no Nordeste, escrevendo reportagens. Então, não sei, cara, peguei uma veia disso aí, então eu gostava de escrever. Aí eu acho que eu me expressava bem dessa maneira, e aí tive alguns desses incentivos. Mas eu demorei, eu acho, a ter a maturidade. Tá? Talvez ali, cara, tipo em 2011 ou 2012,
eu cheguei a mandar uma espécie de um primeiro formato de pente para um colega professor que trabalhava, era um vice-presidente, se eu não me engano. Cara, eu acho que da Elsevier, tá? Daquela, né, grande editora, da Campus, um troço desse, o Campus Elsevier, chama Igdal Pardes. Né? Ele é um brasileiro barra alguma coisa que eu não esqueci agora. Era colega professor da FGV. Aí eu mandei para ele, e lembro que o feedback dele foi de fato uma coisa assim: Nino, tá legal, mas tá um pouco assim. Tal. Ele muito educadamente, um cara extremamente experiente, ele foi o primeiro cara a trazer o livro do Kotler para o Brasil, na verdade, esse cara, né, ainda muito jovem, depois trouxe o Kotler e tal, era um cara já mais coroa. Então ele deu uns toques, então demorou esse amadurecimento. Aí, claro, é, quando eu peguei no tranco mesmo, tá, para poder parar e escrever de vez, eu já estava bem mais maduro, aí já foi uma coisa mais recente, foi tipo 2 anos antes de ser lançado, porque também houve momentos que eu fui e voltei. Então, em 2014, foi um ano que eu retomei, depois de ter abandonado, eu retomei e dei um gás muito forte no livro, e logo depois eu adoeci. E aí eu soltei de novo. E aí, cara, quem me pressionou por volta de 2020, pandemia e tal, para poder fazer esse troço de vez, foi a minha esposa, porque ela via que eu tinha já 700 páginas escritas, ficava toda hora indo e voltando, né? Também com uma coisa que, não sei também se você teve o mesmo problema, mas parte do tempo que eu perdi, que eu já poderia ter lançado antes o Pende, é porque eu fiquei muito preocupado em ter dados recentes. E tinha muita parte do livro que era mercado de internet no Brasil, mercado internacional. E esse troço a cada 3 meses tinha que renovar. A maior dificuldade de um autor nessa área é a atemporalidade. Essa é uma das Exato, é muito maiores difícil. dificuldades. Eu tenho muito essa dificuldade e eu tento escrever muito sobre os fundamentos. É lógico, tem coisa que é impossível, né? Se tu vai às vezes colocar uma referência, um dado, alguma coisa assim, é impossível. Mas eu acho que escrever algo atemporal na nossa área realmente é algo muito difícil. E nesse caminho eu me identifico muito com esse caminho que tu seguiu, porque aconteceu muito comigo também. De eu começar, tu falou a primeira linha. Pô, tu escreve a primeira linha, 10 dias escreve a segunda, esquece. Um dia tu volta. Não, e outra, cara, é justamente a questão da nossa área, né, cara? SEO, qualquer coisa ligada a digital, né, cara? Na verdade, você vai dar um gás, 2 semanas e escreve um monte de coisa. Aí daí a pouco tem lá um safado que quer um troço de A. Matou o teu troço. Então, mas aí também eu tenho que ser obrigado aqui a fazer aqui dar uns créditos aqui. Olha, ao longo do tempo, eu conversei com algumas pessoas que eu conhecia, que tinham mais experiência nessa área de escrever e tal. Então, olha, eu lembro claramente da Marta Gabriel, de ter conversado com ela sobre isso, o André Miceli, que agora é top lá do MIT. Conversei também com. Eu falei com a Sandra Turk também. Os três já tinham um livro na época, né? Depois, mais recentemente, vamos dizer, então lá quando eu estava mais afim de colocar a mão na massa com o Rafael Reis. E aí, esses quatro me deram dicas e orientações diferentes, mas muitas dicas e orientações que foi a mesma que eles deram. Então, uma das coisas foi, Nino, o que você tem aí desses dados, de tendências e tal, cara, tira o máximo que você puder, porque isso é uma prisão e vai fazer o teu livro ficar velho. Então, isso é uma dica. A outra dica foi, Nino, né, aí eu lembro claramente do André Miceli me falando, cara, livro, deve ser uma frase que ele ouviu de uma outra pessoa, né? Livro a gente não termina, a gente desiste. Né? Você tem que colocar isso. Mas o André Miceli foi um revisor técnico, né? Ele falou assim, cara, o livro já está alucinante. Né? Ele já tinha visto o livro, cara, na primeira versão de 2014, quando eu dei aquele gás forte. Ele falou, cara, já está legal o troço. Né? E aí, bicho, o que, vamos dizer assim, foi o colocar a bola para dentro do gol, também dando um crédito muito importante aqui, está lá no nosso grupo lá do Market Elevation, foi a Lidiane Lima, que desde então, desde 2020 mais ou menos, é a minha consultora editorial, que é uma mulher que é muito experiente nessa área, e aí eu contratei ela justamente para poder falar assim, cara, olha só, eu tenho aqui quase 900 páginas já escritas,
mas eu sou incapaz de concluir. Sabe, eu tô assim, pô, tá legal, não tá, os capítulos, o que que eu tiro, o que que eu não tiro, 900 páginas, é o meu primeiro livro. Tem gente que não vai querer publicar, porque é uma loucura publicar um primeiro autor com um livro desse tamanho, né? Então, ela realmente ela ajudou a fazer aquele troço para virar um livro Sim. profissional, Um sacou? produto comercial, né? Um produto Um para se vender. produto. E respeitando tudo que eu falei. Ela não escreveu uma linha, mas ela ia dando. E aí depois também, mais um último crédito aqui, cara, quando eu apresentei lá para a DVS, para o Alexandre da DVS, também indicação do Rafael Reis, o livro estava gigantesco, tinha mais de 700 páginas. Aí ele, cara, aí também assim, ele comprou de cara a ideia, ele falou assim, alucinante, mas ele ficou um pouco ressabiado de ser um livro desse porte. E eu queria fazer naquele formato do Kotler, naquele formato mais grandalhão assim e tal. Aí ele falou assim, Nino, não é nem que eu não queira fazer, porque assim, ele falou, bicho, esse livro aí, cara, é aquele assim, padrão internacional. Ele adorou o troço, ele viu lá a quantidade de referência. Só que ele falou assim, cara, é muito arriscado comercialmente, porque é um livro de R$ 250. No Brasil, esse mercado é complicado. Quem vende é Kotler, cara. Porra, né? Ele não falou isso, só não precisava nem falar. Eu não sou o Kotler em termos de best-seller nem nada, né? Então ele falou assim, porra, vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais enxuta, tanto que ele saiu com 600 páginas, que já é uma coisa bem ousada. Na verdade, foi o projeto mais caro da DVS, que a DVS investiu mais caro, tanto que ele é todo colorido e tal. Vamos ver um pouco mais coisa. E aí depois a gente parte para uma segunda edição, um complemento e tal. Né? Então, assim, eu tive também essa sorte, né, cara, de ter muita gente bacana em volta, dando opinião, dando ideia, ajudando a adaptar, né, cara? Os revisores técnicos, os colaboradores, o pessoal que enchia a paciência mandando para dar uma lida, né? Então, como é o caso também do teu livro, né? Assim, você também certamente pediu para um cara dar uma olhada, um colega, uma amiga, tipo, poxa, passa aqui o olho. E a gente temos sorte de ter pessoas interessantes, capacitadas, competentes e que, acima de tudo, querem ver a gente bem, nosso projeto na rua, né? Então aí juntou o útil ao agradável e eu acho que tudo deu certo. E eu concordo contigo, eu tenho certeza que deu certo, Nino. Quando eu li teu livro, poxa, eu falo pro pessoal, né? É um dos melhores livros que eu li nos últimos 5 anos da área. Não tô aqui de puxar saquismo, porque eu não preciso disso, mas tanto que eu te sigo, sou aluno nos seus cursos, né? Então tem toda a turminha ali, né, da comunidade ali do Nino, né? Eu sou uma dessas pessoas, indico o curso, indico os livros, porque quando eu peguei teu livro e comecei a ler, né, eu identifiquei aquilo que faltava para mim no mercado, né? Como muitas das coisas que tu fala no livro e das técnicas, do framework, do procedimento, da sequência das coisas, é algo que fez totalmente sentido para mim. Eu fiquei apaixonado pela metodologia, tanto que acabei fazendo o curso, né, do Pend, curso de consultor, enfim. E o que tu lançar de curso aí eu faço. Mas eu acho que ficou um livro muito bom, é uma referência para qualquer profissional que trabalha com marketing digital. Eu vejo que o Pend ele consegue ter eu vejo muito o Pend como uma caixa de ferramentas, né? Eu vejo qualquer framework, para mim ele acaba sendo uma caixa de ferramentas, mas eu acho que ele é uma caixa de ferramenta muito completa, porque você consegue pegar pedaços dele e utilizar em qualquer área do marketing Uhum, digital. Tu consegue usar exato. na criação, no conteúdo, na análise de dados. Pô, na análise de dados eu peguei o livro, eu estou construindo um framework onde eu estou usando muita coisa da metodologia do Pend e eu cito isso lá no livro, né? Falo, pô, isso daqui vem da metodologia do Nino Carvalho, não sei o que, eu adaptei para uma realidade de análise de dados. Então, eu vejo que é isso. É uma grande caixa de ferramentas. É um livro que está sempre aqui do meu lado, está todo riscado, cheio de post-it, etc. E eu acho que essa é a grande vantagem. E entrando nesse aspecto, indo um pouco mais a fundo no Pend agora, como que o Pend ele pode ajudar as empresas numa era onde o estratégico parece que ele está ficando de lado? As coisas acontecem tão rápido no mercado
que as pessoas elas olham primeiro para a operação, depois para o tático e depois para o estratégico, quando na minha visão acho que tinha que ser o contrário, e é um pouco do que tu prega ali também. Exato, exato. Olha, mestre, isso é interessante pelo seguinte: teve um cara, um professor português, que ele deu uma olhada lá no Pende e tal, eu conheci ele rapidamente, dei lá o Pende para ele. É um cara que eu gosto bastante. Então ele falou assim: Nino, mas esse livro, ele é um livro de marketing estratégico, né? E eu acho que é exatamente isso, né? Ou seja, a metodologia de planejamento Sim. estratégico de marketing é uma espécie de coluna dorsal, né, para sustentar essa visão estratégica do marketing. Então, eu acho que é o seguinte: em primeiro lugar, eu concordo com você no sentido de que, olha, o mercado está cada vez mais turbulento, imprevisível, sabe, difícil de se trabalhar, competitivo, safado, né, cara? Com gente aí fazendo o que você imagina, o que não imagina, sem ética qualquer, aquela coisa toda e tal. Então, competir está muito complicado. Como profissional independente, as pessoas estão sentindo isso e também as organizações também estão sentindo isso. Então, eu acho que o primeiro não, né? Mas um dos aspectos que o Pend ajuda é que ele dá uma certa viradinha de chave na tua cabeça Exato. para você enxergar, cara, as coisas de uma maneira muito mais integrada, né, cara? Que eu chamo de uma visão sistêmica, para Exato. entender que está tudo conectado e vai Exatamente. impactar, bicho, assim, o teu mundinho, né? E o teu mundinho não é isolado do resto do universo. As coisas são interligadas. Então, essa visão ela acaba, se você conseguir, né, cara, introjetar isso, isso vai te ajudar em qualquer aspecto estratégico, porque quando o cliente vem te falar qualquer coisa, né, precisa aqui de um post no TikTok, você não consegue trabalhar aquilo sem fazer certas ligações com o que está acontecendo com esse contexto, né? Você tentando observar essas tendências lá no macroambiente, movimentos da concorrência, né, comportamentos atuais e possibilidades futuras dos diferentes segmentos e clientes que você trabalha, outros stakeholders diversos, né, e tal, obviamente as questões internas. Então, essa visão estratégica, né, aliada a essa percepção sistêmica, eu acho que assim é uma base que é essencial para qualquer profissional em empresa conseguir competir na loucura que está atualmente, justamente porque é tudo tão instável, turbulento e mudando a cada segundo. Legal. Para além disso, né, o cerne da metodologia, que é aquela coisa de raio-x do momento, onde é que a gente está agora, beleza, entendi perfeitamente minha posição atual. Agora vamos lá ver o que eu quero no futuro. Aí eu traço esses 2 pontos numa reta, né? E depois eu desenho um caminho de como é que eu vou chegar lá. Essa lógica, e até parece um tanto quanto lógico, porque o médico faz isso lá quando tu vai se consultar com o médico, por exemplo, ele tem que fazer um diagnóstico do que você tem, pedir exame, né? Que são as auditorias, né? Aquela coisa toda. Aí no futuro, no caso dele, é fácil, o cara quer ficar saudável. E aí, como vai fazer isso? Aí é remédio, tratamento, sei lá, dieta, descanso. Então, essa lógica, eu não sei como é que qualquer profissional em empresa consegue evitar hoje em dia. Né? Porque se alguém fala para mim, Nino, eu quero fazer um site novo, ou eu quero abrir uma fábrica na Tailândia, qualquer desses movimentos, eu, como profissional, preciso entender em que momento que a gente está agora. Aí, ok, fábrica na Tailândia é o que você quer no futuro. Então, como é que eu faço para sair daqui e para lá? Então, isso também eu acho que municia muito bem o profissional. Essa visão sistêmica que tu te referes e que está relacionado a tudo isso que tu estás falando, isso é uma das coisas que eu percebo que é mais difícil no profissional de hoje em dia. E eu só passei a ter essa visão depois de ler o livro, porque eu procurava no mercado há muitos anos uma metodologia e um livro que me mostrasse essa visão sistêmica. Porque para obter essa visão sistêmica, o profissional, quando ele não tem esse tipo de recurso, ele tem que pegar uma metodologia aqui, um framework aqui, ler um autor aqui. E tem uma dificuldade hoje, eu acho que no próprio brasileiro, né, da forma que nós somos educados, etc., de como a gente vai correlacionar esse tipo de informação. E eu acho que a grande sacada do livro é exatamente essa, é a visão sistêmica, né? Uma das coisas que virou a chave, eu acho que tu usou a palavra
chave correta, né? Uma das coisas que virou a chave para mim foi principalmente a análise de macroambiente. Super, concordo. Porque há muitos anos eu Sim. procurava algo nesse sentido e depois que eu li o livro eu falei, cara, estava na minha frente a vida inteira, eu não vi, né? Eu precisei ler o livro lá, conversar com o Nino, fazer o curso para entender. Essa visão do macroambiente é uma das coisas que eu vejo que é mais pobre no Concordo. profissional de marketing digital Sim. brasileiro na atualidade. Super. Das pessoas que eu converso, dos clientes que eu atendo, eu vejo essa dificuldade e não por culpa deles, né? Tu usaste uma palavra aí, acho que tu usou uma palavra resistir. Eu não sei se, professor, se resistir é bem a palavra, eu acho que eles não conhecem, entendeu? Não conhecem, perfeito. Porque quando eu falo para alguém assim, pô, vamos analisar o macroambiente, o que está acontecendo aqui? Pô, a campanha não foi bem, mas o que está acontecendo no mundo para essa campanha ela não ir bem? Tem alguma coisa acontecendo? Porque o cliente está lá cobrando ROI. Mas ele pode cobrar esse ROI que ele está querendo, não está acontecendo nada no mundo, o dólar não aumentou, o preço do produto dele não aumentou, não aconteceu nada. Essa conexão, eu vejo que o cara ele fica naquele negócio. Sabe aquela pirâmide que tu fala do analista? Exatamente isso. O cara parece que ele fica assim, ó. Tem uma coisa, eu não sei se é o Kotler ou o Potter que fala que quando o cara ele faz uma coisa só, ele emburrece, né? Então, eu acho que é Ford que fala isso, né? O cara ele fica só nessa coisa e tem um mundo, né? Então essa visão sistêmica, esse macroambiente, cara, isso daí explodiu minha cabeça. Ô, cara, olha só, isso aí. Eu, quando aprendi lá com o Colin Gilligan, eu também tive essa sensação, né? E aí, cara, bicho, o que é bacana é o seguinte: quando eu comecei, lá em 2000 e pouquinho, a colocar page nas empresas, ensinar, bizarramente, tanto o aluno achava um saco fazer coisa de macroambiente, e as empresas também não queriam pagar. Então, já sei de tudo isso, já sei como é que está afetando lá o mercado, o nosso contexto, não precisa. Eu acho. Aí eu também comecei a deixar de lado. Eu, obviamente, continuava estudando isso, já que era um diferencial para mim, mas eu nem tentava mais vender. Quando eu dava curso de page, eu nem colocava isso no curso mais. Falava que existia. Olha, pessoal, quem quiser ver lá essa minha aula no YouTube e se vira. Né? Bicho, eu acho que essa ignorância, falta, como você colocou, falta de conhecimento, ou o cara é exposto, mas fala, não sabe que isso não é importante. Tem um pouco a ver com o fato de que, durante tantas e tantas décadas, o macroambiente ele foi mais ou menos estável. Você não tinha ali, cara, assim, né, uma bomba estourando a cada segundo. Então, beleza, cara, sabe? Tipo, legal, tá uma mudança ou outra, meio que mais do mesmo. Então, eu meio que compreendo. Eu também percebi, entretanto, e até para ajudar assim, a embasar essa minha hipótese, essa minha teoria aí, cara, eu percebi que quando rolou a pandemia, eu acho que a galera começou a falar assim: opa, a minha empresa está falindo, isso porque começou uma pandemia, que é um problema sanitário, né? Aí depois isso tem impactos econômicos, tem influências depois políticas, legais. Aí o cara ele pode não entender o que está acontecendo, mas ele percebe que lá fora deu alguma caca e aqui dentro a minha empresa está falindo. Ele correlaciona de uma forma, né? Talvez ele não saiba estruturar isso numa análise Pestel, mas... Não sabe, exatamente. Aí, cara, o pessoal começou a ficar mais esperto. Eu também percebi que clientes e alunos começaram a valorizar mais essa análise e eu fiquei muito feliz quando, mais ou menos recentemente, vou falar assim, tipo 2023, talvez, quando alunos meus, lá do IPAM, orientando os meus de mestrado, lá do IPAM, aplicando a minha metodologia na sua tese, começaram a apresentar os trabalhos para as bancas, né? Os caras das bancas, eu como orientador, aí o meu aluno então tinha uma banca, né? O pessoal da banca começou a falar assim, cara, onde é que você aprendeu esse troço aí de macroambiente? Não, no livro do Nino e tal. E a galera começou a adorar, os outros professores, né? Falou assim, cara, a forma de... porque assim, uma coisa, macroambiente existe. A outra é, como é que eu vou ler isso? Né? Então também a maneira como eu trago essa leitura do macroambiente, né? Com aquelas tabelinhas, né? Aquelas variáveis, separar e tal, papapá, dar peso, impacto, né? Crenças e implicações, isso tudo tem para ajudar. Também é um baita no golaço. E aí hoje, quando a gente tem um mundo
que cada vez que tu abre lá o noticiário, é um novo problema de tarifa não sei aonde, bomba estourando não sei o que lá, guerra daquilo, um monte de vaca morrendo por conta de gripe não sei o que, né? E isso tudo rolando para assim, bicho, se eu não conseguir começar a fazer essas pontes, eu não tenho como competir, porque é uma coisa tanto quanto óbvia, né? Se você não consegue associar essa bagunça que está rolando lá fora do macroambiente aos impactos no teu setor e na tua empresa, tu não vai competir, porque o mundo está sendo definido por isso. Né? E está muito claro agora, né, cara? No momento que o Trump fala, eu vou agora taxar tal coisa. Cara, isso aí tem um efeito de cascata, né, que afeta uma cadeia gigantesca de organizações e empresas. Então, eu acho que a galera que está dominando essa leitura do contexto, eu prefiro chamar de macroambiente aqui na nossa, né, já que o pessoal aqui também é da área, que está dominando essas mudanças macroambientais, está se dando muito melhor, né? Porque é exatamente esse gesto que você fez, eu também faço. O pessoal que fica com aqueles antórios do cavalo, só olhando para aquele mundinho, bicho, as coisas lá fora estão fervendo e o cara está indo, sabe, de acordo com a maré. Aí o que acontece? Rola que na própria pandemia teve uma maioria de organizações, de micro até gigantes, que era o seguinte, cara, o cara ficou em pânico, ele não só não previu nada, né, como também não sabia como lidar com aquilo, porque tudo sempre, né, sempre naquele mesmo ritmo. Aí, do nada, a coisa muda, o cara não sabe como lidar. Aí o cara começa a fazer coisa desesperada. O meu produto de 2.000 agora é 149. Começa a fazer umas cagadas gigantescas, que aí acaba com a marca, acaba com o posicionamento, afeta os relacionamentos com clientes atuais ou passados e tal. Ele não consegue depois recuperar aquilo e tal. É um dano muito grande. Então, eu acho que o grande barato, né, que eu tenho falado cada vez mais, é o seguinte, bicho, para as empresas competirem e sobreviverem numa época de IA, né, e com o macroambiente caminhando para um potencial apocalipse, você tem que ter a tal mentalidade estratégica, visão sistêmica, já falamos aqui desses dois, e o terceiro pontinho é o quê? Você ter também, cara, que faz uma baita numa falta, até para você poder trabalhar esses dois primeiros, um conhecimento multidisciplinar. Porque a galera que fica só no marketing, marketing, marketing e esquece que o resto existe, bicho, essa galera não vai conseguir competir com robô e não consegue. Então, eu também, por sorte e tal, sempre gostei de ler sobre história, sociologia, né? Divertido ali, cara, de ler, pode pegar artigo de onde, antropologia, eventualmente design, porque tem um irmão designer, aí, tô alterado em coisa de política, né, e tal. Então, isso também ajudou bastante. E eu acho que é uma coisa que falta muito, porque a molecada de hoje, não só a molecada, mas também os profissionais das mais diversas faixas etárias, o pessoal fica preocupado em, bom, eu sou de marketing, então cada vez mais eu vou estudar marketing, 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 marketing. E aí vai se especializando e entrando numa toca muito profundinha, né, que impede que depois você tenha uma visão do todo. Então o cara acaba sendo um especialista brutal numa coisinha desse tamaninho, né, que eu acho que é muito arriscado por uma série de motivos, tá? E ele esquece que isso aqui não está assim, isolado no universo. Isso aqui está conectado a um monte de coisa. Então, sim, cara, eu acho que esse que é o grande barato. Tu tava falando, Nino, eu me lembrei muito daquele escritor, o Manuel Castells. Ele tem um livro que se chama Sociedade em Rede. Acho que até o Fernando Henrique Cardoso que escreveu o prefácio do livro. E tanto o Manuel Castells quanto o Fernando Henrique Cardoso, eles falavam muito da tal globalização, né? E basicamente o que tu falou aí é o que a gente tem hoje, o efeito global, né? Onde cada vez mais a sociedade ela está interligada no mundo, né? Da época de 1994, quando o Fernando Henrique Cardoso falava disso, né, da globalização, a tal da globalização, a gente precisa globalizar o Brasil precisa estar conectado às potências mundiais, etc. Para hoje, né, 2025, tu acha que esse efeito do macroambiente e da economia e política internacional, ela afeta mais o marketing do que antes? Ou hoje aparece mais? Eu vou te dizer o seguinte, bom, só uma breve curiosidade antes, o Castells,
Eu também sou louco pelo. Para você ter uma ideia, o Sociedade de Rede é um livro desse tamanho, né, cara? Desse tamanho. Uma Tem o enciclopédia tem esse daí, tem o Galáxia da Internet, que é um pouco Galáxia da menor, né? Internet, que é menorzinho e tal. Mas os Menorzinho. dois, o Galáxia da Internet, que é fininho, e o Sociedade de Rede, mesmo sendo um calhamaço, eu levei os dois para Portugal, para minha biblioteca de lá, porque assim são livros que assim também abrem a tua cabeça, né? Exato. E no YouTube, cara, quem nunca leu o livro dele e não quiser ler, no YouTube tem porra, entrevista com o cara e tal, sabe? Grandes pensadores da nossa geração, né, Nino? Super, 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 super. E aí, cara, sobre globalização, 94, Fernando Henrique Cardoso. Em 83, o cara que popularizou a terminologia globalização, não foi ele que inventou, foi um cara uns 3, 4 anos antes, que eu não vou lembrar agora o nome, mas quem popularizou foi o Ted Levitt, nosso amigo lá do Miopia de Marketing. Aí ele fez um artigo chamado Globalização dos Mercados em 83, publicado na Harvard Business Review, que foi um baita também, tipo, porra, né, tudo quanto é área gestão, marketing, estratégia, vendas, leu na altura o artigo, porque ele justamente fala dessa questão da globalização, da competição, e aí problemas de diferenciação, culturas diferentes e tal. E está disponível na internet para quem quiser ver. Globalização dos mercados em inglês, né? Acho que Globalization of Markets, Globalization of Markets, não sei. Eu tenho esse artigo de 83, Ted Levitt. Bom, eu acho que é o seguinte, cara. O que rola, né, agora pegando a tua pergunta especificamente, eu acho que tem duas coisas legais a se observar. Uma falamos brevemente já que no momento, né, e de pandemia para cá, está muito mais explícito como que esses fatores macroambientais afetam a nossa vida, né, lá na nossa vidinha. Talvez antes Mas não também ficava tão claro, né? não ficava tão claro. E aí vem uma outra coisa. A outra coisa isso também acontece porque justamente o mundo ele tinha no macroambiente alguma estabilidade, né? Então, você não tinha, cara. Você para pensar, por exemplo, nas questões políticas. Bicho, hoje é toda hora alguma coisa acontecendo. Muda. Né? É Muda tudo. toda hora, irmão. Né? Depois, a parte de legislação. Novamente, no Brasil agora, estão discutindo legislação de marco civil, regulamentação de o que é liberdade de expressão, se libera cassinos e bets online ou não. Então, assim, isso é o tempo inteiro. Toda a parte também lá de environmental, que é do meio ambiente. Né? Então, você tem agora muito mais crises sanitárias, não só que afetam os humanos, como também animais. Né? E aí tem problema de gripe aviária, aquela gripe suína, etc, etc. Fora isso, você tem a própria questão das mudanças climáticas, que estamos percebendo cada vez mais, que o troço é real, né? Assim, tipo, não tem como aqui alguém achar, né, com essa maluquice que está no mundo, né? Dando enchente onde não tinha que dar, nevando onde não tinha que nevar. Você vê o Rio Grande do Sul, onde você está e tem os teus vizinhos aí. Eu acho que pela primeira vez, completou 30 dias que tem algum lugar no Rio Grande do Sul em neve. Né? Isso não é uma coisa que é padrão, pelo contrário. Então, essas coisas todas começam a ficar mais explícitas. E não só mais explícitas, como também tocando mais na gente. E aí também tem a questão que, de fato, a gente, por conta da tecnologia, de internet, etc., etc., também tem mais acesso. E aí fica mais próximo da gente conseguir perceber. Porque, porra, aconteceu tal coisa agora super impactante no Oriente Médio. Bicho, você, de repente, há um tempo atrás, vê esse tipo de coisa durante 5 minutos, cara, num jornal nacional. Né? Agora você tem sócio no teu mobile o tempo inteiro, ligou a televisão, é o pessoal conversando, tem 50 podcasts discutindo aquele troço. Então está muito mais acessível esse tipo de problemática. Né? Então está mais claro de se perceber. E aí, cara, eu acho que as organizações, particularmente com a popularização, com o advento e a popularização das IAs, que não conseguirem ter essa prática de sistematicamente associar essas três grandes grupos de competência, essa mentalidade estratégica. Tanto que, cara, esse trabalho que a gente vai fazer agora, lá para o Banco do Brasil, né, aqui no Brasil, começou, a gente vai fazer até um pouco mais amplo o trabalho, mas começou com, Nino,
A gente viu você aí falando em vídeo, etc., e tal, palestras sobre mentalidade estratégica, visão sistêmica, e a gente precisa trazer isso para a organização. Você vê, cara, uma empresa que tem milhares de funcionários super gigantes, né, Sim. multinacional e tudo. Então, assim, as empresas estão percebendo que se elas não pararem, cara, para poder capacitar sua força de trabalho, né, para sistematicamente ter essa cabeça de fazer essas associações, elas não vão conseguir competir, porque elas não vão ter tempo de reagir. Né? Quando a pancada vem, aí até ela perceber, sentir, buscar como reagir e de fato reagir, já foram outras 3 pancadas. Né? Então está muito complicada a competição agora por conta disso. Nesse contexto, professor, como que tu, como que tu enxerga, como que tu está enxergando os desafios para esse novo profissional de marketing que ele quer ser mais estratégico quando se trata da IA? Porque, por exemplo, a gente, e tu fala muito isso, né, que o operador de botão ele vai morrer, vai acabar, né? Os níveis mais estratégicos que vão permanecer no mercado, talvez um pouco do tático, alguma coisa assim, né? Como que a IA reflete nisso? Qual que é o grande desafio que esse profissional que está entrando hoje no mercado de trabalho ele tem quando se trata disso? É. Ô, mestre, olha, eu fico particularmente feliz, cara, porque eu lembro claramente de, em 2018, então tem 7 anos isso, e até foi mais ou menos no meio do ano mesmo. E antes disso, eu já falava até sobre esse assunto, mas em 2018, me chamaram para dar uma palestra lá do DES, que é o Digital Enterprise Show, que é na Espanha. Para mim, é o melhor evento de digital atualmente, ou um dos melhores, pelo menos. Eu acho que deve ser o melhor, mas estou meio enviesado, da Europa. Tá top, top, top. Eu praticamente quase todo ano vou, depois da pandemia que eu não fui. Esse ano, por acaso, eu não tinha data para ir, mas eu estava louco também para poder ir. E já fui palestrar, já fui debater, já fui assistir, eu adoro. Bom, em 2018, os caras me chamaram para poder dar uma palestra. Eu tinha dado em 2016, 17 e 18, eu fui dar uma palestra especificamente para um grupo de CDOs, Chief Digital Officers, né? Tudo de empresa grande, multinacional, né, e tal. E essa parte do evento era patrocinada pelo CDO Summit. E foi um baita do mal-estar, né? Porque eu falei o seguinte, falei assim, olha, o CDO que está se preparando e está achando que essa coisa de transformação digital, eu vou entrar num casulo de borboleta, aí eu vou me transformar e vou sair tudo pronto e tal, esse cara vai rodar. Aí eu coloquei lá uma imagem da galera pilotando o marketing, jogando videogame. Eu falei assim, cara, o marketing, o gestor de marketing vai ser que nem um cara pilotando videogame, ele vai só comandar robô e tal, pá, 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 pá. Não tinha aí, mas já tinha robotização, automação, etc, etc. E foi um puto no mal-estar a ponto do cara que era o chefão do CDO Summit, após a minha palestra, ele ia ao palco e meio que dar uma amenizada na parada. Né? E eu acho que eu, sabe, tipo, nunca fui tão bem sucedido numa previsão, vamos dizer assim, porque, meu irmão, hoje em dia, para esse novo profissional de marketing, a galera, bicho, que trabalha qualquer coisa operacional, e aí eu fico muito chateado porque eu tenho até pessoas na equipe que são dessas áreas, mas eu falo isso com eles também. O cara que mexe com copy, criar vídeo, porra, fazer até performance, se o cara só trabalha com isso da maneira tradicional, vamos dizer, eu acho que esse cara já está morto, só que não sabe ainda. Porque tu pega humanos, né, as fichas das humanos, né, que consegue gerenciar dezenas de redes sociais autonomamente, inclusive curtindo, comentando, etc, etc, para dar exemplo de uma. Deve ter várias outras que eu não conheço também. Né? Então o campeonato já está nessa linha. Para piorar, quando tu vê depoimento de Jeff Bezos, Zuckerberg, lá o cara que deu na semana passada retrasada, que foi um baita de um furo também que ele deu, o CEO da Salesforce, né? Que ele falou, inclusive, não, mas eu estou, quem sabe até o meu próprio carro vai ser substituído por IA. Aí a repórter falou assim, mas você está tranquilo com isso e tal? Aí ele falou assim, não, estou e tal, eu estou, assim. Aí a mulher falou assim, você está realmente tranquilo com o seu carro de ser substituído por IA? Aí ele falou, não, vamos ser honestos, né? Obviamente não. Então, quer dizer, esses grandes, eles já estão tirando da galera para colocar robô. No momento, milhares e milhares de pessoas. Se você pegar aquele projeto do IA,
Aí, o 2027, lá com os cabeças, tá, o cara estão falando que em 2027 vai virar a página. Então, bicho, o troço é presente. E eu falo isso, como você sabe, há muito tempo, eu sou muito frio e às vezes até eu posso até soar assim um pouco, vamos dizer, apocalíptico demais, que até afasta um pouco as pessoas, porque eu acho que a coisa é altamente preocupante. Então, cara, na minha cabeça, Ou se, seja, se o prof... mesmo se não morrer, vai diminuir, né, professor? Exatamente. Não, e outra, morrer que eu digo é o seguinte, vai diminuir e vai baratear, né? Porque é aquela coisa, o cara fala Ah, assim, tinha bicho, ô Zezinho, quanto é que você cobra aqui para poder gerenciar minhas redes sociais? Ah, eu cobro 2.000. Que 2.000, cara? Tem cara aqui que eu pago por R$ 800. Porque qualquer um faz, né? Eu tenho um Porque exemplo. eu, a Eu gente tenho um sempre fala aí, exemplo. Eu tava conversando com um amigo meu essa semana ainda, e a gente estava relembrando um trabalho que a gente fez numa agência muitos anos atrás, onde a equipe de SEO eram de 12 pessoas, a equipe, tá? 12 pessoas hoje é a minha equipe, onde eu tenho analista de BI, analista de SEO e analista de CRO. Ou seja, é, hoje, em função das ferramentas que a gente utiliza, e muitas dessas ferramentas têm IA, vamos falar lá o SEMrush, por exemplo, que tu até fala sim, bastante no curso, SEMrush. sim. É uma ferramenta cara, a gente paga em dólar, só que além dela fazer vários tipos de análise, não só de SEO, mas de social media, busca paga, essas coisas, ela Performance tá já. começando a introduzir a IA nela e ela tá ficando mais esperta ainda. Claro. Então o próprio analista vai ter menos trabalho. Então hoje eu não tenho mais o cara que ficava lá com a chave de fenda. Eu tenho um Exato. robô que faz isso e tem um analista girando o botão, né? Exato. Não, e aí daqui a pouco você vai ter um cara que é um cara que ele vai comandar vários analistas robotizados, porque a real é essa, né? Então, cara, o problema é o seguinte, o problema é que a galera segue se capacitando nessa área de ficar lá girando rosca, enquanto deveriam, na verdade, estar se preocupando em melhorar a cabeça, né, cara? Não a mão, mas a cabeça para poder pensar melhor. E aí tem uma das coisas que eu acho mais cruéis, cara, do mercado, e que no Brasil isso é mais gritante do que em muitos outros lugares, que é o troço que é o seguinte, bicho. O cara que está lá em cima na cadeia alimentar da empresa, que é lá o chefão, que é o C-Level, ele, obviamente, na cabeça dele está claro que isso vai acontecer, porque ele já está demitindo a galera. Só que o que, que ele fala? Ele fala assim: não, não estuda, não, cara. Vai aprender marketing com a Anitta. Universidade não funciona para nada, né? Diploma não funciona para nada. Eu fiquei puto, cara, porque deve ter mais 2, 3 semanas. Eu vi o cara lá, o CEO do LinkedIn, ele falando, não, porque o LinkedIn, agora a gente tem lá uma pesquisa que fala que as empresas querem contratar pessoas, só que não estão mais olhando para diploma, não sei o que lá, bicho. Ah, Quando eu vi essa. Não, e o cara do LinkedIn, cara. Aí eu liguei para o cara que era o meu assistente, e falei assim, bicho, faz o seguinte, olha, pega aí, vê se você consegue rastrear no próprio LinkedIn quem é a galera de marketing, fora o CEO, a galera de marketing e o C-level do LinkedIn, né? Isso é fácil de rastrear. Você vai lá, procura quem está lá na empresa tal, você vê lá, com paciência, você consegue ver lá sim. boa parte da hierarquia. Beleza. Agora faz lá uma coluna para a gente poder ver qual foi a graduação do pessoal, MBA ou pós-graduação, mestrado, doutorado. Bicho, de uns 30 caras que a gente conseguiu mapear, 20 e pouco, que a gente conseguiu mapear, isso serve para qualquer outro caso semelhante. De uns 20 e tanto que a gente conseguiu mapear, um cara não tinha graduação. Um. Os outros todos tinham graduação, a maioria tinha algum tipo de pós, MBA, especialização, e, obviamente, tinha gente com mestrado e também com doutorado. Só que você não, bicho. Você aí, cara, não estuda não, continua sendo uma mão de obra barata. Então, eu acho que tem uma outra nuance que você vê muito também eu falando isso nas minhas aulas, e que é muito sensível isso para quem é consultor, quem trabalha em empresa, que justamente por casos como esse que eu coloquei agora, Nino, também tenho tido dificuldade de separar o meu papel de consultor, ajudando as empresas a prosperar, a lucrar mais, de uma parte muito pesada, vamos chamar assim, de responsabilidade social, né? Sim. Porque, bicho, eu já tenho conversado com empresa
que tem trocado ali uma ideia comigo, e né, você vai lá num briefing, vê qual é e tal, e você percebe que o cara ele está interessado em mim, você consegue ajudar a gente a reduzir a equipe, você consegue ajudar a gente, de repente, a tirar aqui algum fornecedor e tal. E eu sei que são coisas que é possível de se fazer, mas começa a despertar uma coisa, fala assim, cara, e se daqui a pouco o meu papel vira de começar a entrar nessas empresas grandes como eu trabalho hoje, só que eu vou chegar e as minhas orientações vão ser, cara, olha só, a tua equipe de 15 pessoas, tira 10 porque é mais eficiente e tal. Será que eu quero esse papel para mim? Eu acho que isso vai acontecer, mas eu não sei se eu quero ser o cara que vai ser o consultor para poder andar. Porque quando eu paro para pensar, eu falo assim, bicho, no papel de consultor, se a empresa está me pagando o dinheiro para eu poder ajudar eles a lucrar mais, eu tenho que trazer mais receita e reduzir lucro, e reduzir o custo para que o cara lucre mais. Para reduzir o custo, isso vai passar por reestruturar a equipe do cara, como eu já faço no momento. Só que com a IA, bicho, né, em vez de eu fazer assim, olha, muda esse, né, vamos substituir um, de repente isso aqui está sobrando, vamos capacitar o fulano, cara, tira metade da galera, porque não precisa mais. Na real, não precisa mais. Sacou? Né? Porque mestre, a gente no nosso próprio trabalho, né, no nosso próprio dia a dia, a gente já percebe que na nossa equipe, ou então na equipe dos nossos clientes, dá para fazer esse tipo de coisa. E a gente, né, cara, assim, é peixe pequeno comparado a uma Amazon, que a cada 6 meses tira 10, 20 mil, né? 20 mil pessoas. Os caras estão demitindo a cada rodada, né? Então, eu acho que essa conciliação, né, de a vida profissional, mercado, ajudar as empresas a prosperar no papel de consultor, por exemplo, com uma responsabilidade com a sociedade, cara, para mim tem sido um dos principais desafios que eu tenho observado e que eu acho que vai bater na cabeça de muita gente nos próximos meses, cara. Eu também acho. Eu estava vendo ontem, professor, uma matéria no Valor Econômico, que a matéria, eu até abri ela aqui, que fala que a inteligência artificial é fraca, perigosa e não deveria ser usada como é hoje, diz vencedor do Prêmio Nobel. Segundo Paul Homer, o problema decorre de um conceito matemático chamado explosão combinatória. Daí ele fala sobre várias coisas, vários problemas que a gente tem hoje, né? E lendo a matéria, pelo que eu entendi, é isso, né? Ele é um dos que defendem que, tá, vamos parar a IA como ela tá hoje, vamos... Exato. Aquele negócio que nós brasileiros falando, vamos colocar a bola no chão, vamos dar uma respirada e ver o que está acontecendo, porque talvez o negócio ele esteja chegando numa velocidade tão grande que a gente não está tendo tempo de acompanhar, né? Eu vi um outro professor falando numa pós de inteligência artificial que eu estou fazendo na PUC aqui, na PUC do Rio Grande do Sul. Tem um professor que ele falou que até 2030, né, existem algumas previsões que até 2030 a gente vai ter uma segunda economia. Por exemplo, a gente tem a nossa economia global hoje, que ela é ligada pela rede SWIFT, né, de bancos e outras coisas, né, que movimenta a rede global, que até 2030 é capaz da gente ter uma segunda economia movimentada só pela inteligência artificial. Empresas que são inteligência artificial, movimentando dinheiro artificial com bancos de inteligência artificial, ou seja, uma segunda economia. Então a gente vê muita coisa no mercado que eu comecei assim a parar, né? E pensar, porque antes eu falava, ah, não, é hype, é hype, é hype. Só que algumas coisas a gente vê que realmente elas estão acontecendo e eu vejo que o mundo acadêmico tem essa preocupação muito de tá, vamos colocar a bola no chão e esperar um pouquinho, porque tem esse lado humano e social, né? A gente, as pessoas precisam ter empregos para trabalhar, né? Ao mesmo tempo tem alguns que falam, não, acho que o futuro da profissão também está em jogo. As pessoas vão fazer outras coisas, os modelos econômicos, os modelos políticos, né? Eu acho que nesse cenário os países escandinavos eles têm alguns modelos políticos bem interessantes também nesse cenário. Sim. Uma coisa, só que um parênteses que eu acho que também cabe muito nessa questão, é complicado pelo seguinte: se você parar para pensar, eu poderia falar quase que desde alguns milênios, mas vamos precisar uma coisa muito explícita. Desde a segunda Revolução Industrial, lá nos Estados Unidos, que curiosamente foi apelidada de Revolução Tecnológica, né, começando ali mais ou menos em meados do século XIX, e aí depois
passando ali para aquela fase do Ford, né, e tal, Taylorismo, etc, etc. E, cara, as empresas já tentam mecanizar a sua produção, né, as suas produtividades, vamos dizer assim, com máquinas, e aí literalmente máquinas, fábricas e tal, né, para poder melhorar performance e lucro, e muitas vezes quase que em detrimento do ser humano. Se você pegar particularmente o período ali de 1900 e pouquinho até a década de 30, Taylor, Fayol, Ford, né, essa galera do início da administração científica, eles inclusive tentavam programar as pessoas, quase como se fosse programando um robô, embora não houvesse essa consciência na época, por exemplo, com a teoria dos tempos e movimentos, né? Tentando fazer com que tudo fosse muito. Então, bicho, se essa galera. Aí depois, claro, aí evolui o robô, aí depois tem toda aquela parte do mercado da indústria automobilística e farmacêutica, que foram as primeiras a se robotizar. Então, quer dizer, se você falar assim, cara, bicho, os caras estão há pelo menos 150 anos tentando fazer com que mais máquinas tomem espaço e depender menos do ser humano. O ser humano fica doente, né, engravida, aquela coisa toda, tem férias, reclama, etc, etc. E aí, cara, a IA chega entregando de bandeja quase que um milagre para a galera que pensa dessa forma. Bicho, olha, você está aqui há 150 anos, você tenta. E agora chegou a solução. A solução que você pode tirar de vez seres humanos para ter robô. E olha, cara, não precisa nem de IA. Você se lembra quando a Amazon comprou aquela fábrica de robôs, a Kiva, para poder robotizar tudo quanto é essa distribuição? Isso já tem quanto tempo, cara? 20 anos, se calhar, que eles robotizaram essa distribuição. Então, você vê que o troço, cara, é tentado há muito tempo. Ou seja, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer, mestre, que, infelizmente, eu acho que não vamos ter solução. Eu falo isso honestamente. Eu acho que a gente já está caminhando para o fim, porque esses caras, particularmente agora a galera de tecnologia, que dominam, né, não só os meios de produção, como também a tecnologia em si, eles já estão há muito tempo tentando fazer essa substituição para poder maximizar os lucros. E agora o cara consegue isso. Como é que você vai convencer um camarada, um Zuckerberg, um Tesla lá, o Musk, o Bezos, ou esses caras aqui, Sucupira, André Esteves aqui no Brasil, como é que vai convencer o cara a não adotar isso, que vai transformar ele, né, num dos reis do planeta, financeiramente falando, em termos de dinheiro e de poder, porque isso é ruim para a humanidade? Bicho, os caras não estão preocupados com isso, né? Então, eu acho que a gente está agora, assim, quase que ali num clímax do que tem sido construído há bastante tempo. E é uma pena isso aí, cara, porque a galera vai realmente rodar. Bicho, olha só, o cara do Google, né, não me desculpa, o ex-CEO do Google, eu vi isso no Instagram hoje ou ontem, falava que daqui a alguns anos, que eu não vou saber quanto é que é, 2, 3 anos, muito pouco, isso está no Instagram, eu vi, depois até te passo para a gente poder colocar aqui no coisa lá da descrição do vídeo, ele dizendo o seguinte, que para poder manter as máquinas de IA que a gente tem hoje, e essas de mineração, de blockchain, aquela porra toda, de Bitcoin, o cacete, isso funcionando, a quantidade de água que vai ser necessária vai ser o consumo do que hoje é 90% da população de água. Como é que vai sustentar isso, cara? Você não tem como sustentar. Você já tem falta de água hoje para a galera, fora a parte de água privatizada. E essas máquinas vão consumir 90% disso para poder existir, né? Nossa vida lá de IA e tal, papapá. Você não tem como equilibrar isso. E a gente não para pensar, cara, que enquanto aqui no Brasil, Europa, América do Norte, a gente está show de bola com robô IA, bicho, isso não é igual no resto do mundo. Então, tu tem partes da Ásia, tu tem partes quase que a África inteira, que os caras não têm a menor possibilidade de acompanhar esse espaço, né? Os caras não têm. Em Cuba, tem colega meu que foi em Cuba há cerca de 15 anos atrás, e o cara disse assim, Nino, eu vi gente andando na rua com um cordão, com um pendrive pendurado, como se fosse um cordão de ouro aqui no Brasil, porque o pendrive lá pro cara, ele não tem nem onde colocar pendrive, é uma coisa de luxo, sacou? Então, tu imagina essa diferença, como é que está sendo ampliada agora com o advento da IA. Então, realmente, cara, para a sociedade a coisa é muitíssimo complicada. E eu acho que é importante a gente, sempre que possível, né, nós que somos professores, tanto eu quanto você também, nas empresas que a gente trabalha,
a gente tentar trazer esse tipo de papo, né? Assim, e é difícil, né, cara? Porque a empresa não vai contratar o Érico ou o Nino para poder ficar filosofando sobre o bem da humanidade. Professor, a gente está chegando ao final desse episódio e antes da gente terminar, a gente tem um quadro aqui que se chama Decode Pop, onde nesse quadro, tanto eu quanto o meu convidado, a gente faz indicação de livros, filmes relacionados de alguma forma com o papo que a gente teve aqui. Então, gostaria que tu desse alguma indicação de livro ou filme que tu acha interessante aí para a nossa audiência. Tá bem, então olha só. Pegando agora essa parte final aqui do que a gente falou, deixa eu recomendar o seguinte. Eu vou recomendar uma série que eu costumo brincar falando que é um documentário bem factual de daqui a 3 anos, do futuro daqui a 3 ou 5 anos, que é o Contos de Aia, ou Contos da Aia, em português. É bem pesada essa série, tá? E eu gosto bastante. Então, essa seria uma série para poder indicar. Livro, eu vou indicar 2, que não são recentes, mas são assim, cara, tipo aquela coisa que explode a tua cabeça. Então, eu vou indicar aqui o No Logo, que eu acho que em português chama Sem Logo, A Tirania das Marcas num Planeta Vendido, na Naomi Klein, que é uma canadense. Tá? E aí, basicamente, cara, tipo, ela fala do impacto das marcas, olha que isso é da década de 90, como que a força comercial das marcas influencia desde currículo em escola até políticas em cidade, etc, etc, forte. E o mais forte ainda do Chomsky, Noam Chomsky, que é o lucro ou as pessoas. Tá? Então, isso aqui, cara, esses 2 livros particularmente, né, quem às vezes está assim, Nino, você está falando que você é mal comunista. Não sou comunista, tá? Bicho, mas são livros que eu falo assim, cara, são importantes da gente ler, porque eu acho que a gente não pode, cara, não vai dar certo a gente continuar vivendo da maneira que a gente está, querendo só olhar para o nosso e ganhar, ganhar, ganhar em cima dos outros. Isso não vai dar certo. A gente tem que ser mais solidário com a galera, sacou? Tem que ser mais flexível, cara, mais compreensível, porque a coisa tá muito complicada, sabe? Se a gente não for ser mais humano, cara, e mais gentil, bicho, né? E tá difícil ser mais humano e mais gentil, a gente vai ter, assim, cara, um mundo muito mais desgraçado, muito mais rapidamente. Então, pronto, acho que as contribuições são essas. Vou reforçar a indicação de um livro que a gente já comentou aqui, que é A Sociedade em Rede. Ele é o primeiro volume da era da informação do Manuel Castells. Aí na informação tem A Sociedade em Rede, Poder da Identidade e O Fim do Milênio. Então são 3 ótimos livros aí. Eu estava até vendo agora que tem uma nova edição desses livros, né? A última da Sociedade em Rede de 2013. Mas apesar dele ter alguns dados aí muito antigos, né? A gente estava até falando da dificuldade que o escritor tem disso. O Manuel Castells, ele consegue falar sobre esses temas de uma forma onde parece que tu pega o livro dele de 2008 e tu vê tudo que está acontecendo hoje. Tá? Então, compensa bastante. Ele não é um livro que vai te ensinar sobre estratégia, mas ele é um livro muito ligado à economia, principalmente. E de filme, eu vou deixar um filme aqui bem pop mesmo. Acho que esse filme até ganhou Oscar, se não me engano, que é o Ex Machina. Sim, golaço. Ex Machina, que eu não vou dar spoiler aqui, mas eu acho que é um pouco do que eu acho que esse filme ele tem toda uma semiótica, né, do que vai acontecer com o ser humano, né? Que o ser humano ele tá construindo, como a gente disse aqui, o próprio destruidor dele, né? Ao mesmo tempo que o ser humano ele busca o criador, ele constrói o destruidor dele. Então, acho que é um filme aí que... Mas ele é um filme que, na minha visão, eu quando vejo o filme, eu não vejo só com os olhos do filme, né? Eu vejo com a semiótica, né? Ele é um filme que tu tem que ver, prestar muita atenção, assistir de novo, porque vale muito a pena, tá? Então, pessoal, quero agradecer imensamente aí o professor Nino Carvalho por compartilhar tanto conhecimento sobre esse assunto. Foi uma verdadeira aula aí, professor, muito obrigado. Fica o convite aí para a gente falar novamente. Quero muito falar sobre o seu outro livro, o Mais Marketing Menos Guru. Mais Marketing Menos Guru, Menos Guru Mais Marketing.
marketing menos guru, exato. Mais marketing menos guru, né? E ficou as portas abertas do programa aí. Muito obrigado, professor. Obrigado, mestre. É um prazer. Sempre que precisar, estamos juntos, cara. Um grande prazer. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até o próximo programa.